Está em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 1. Então vamos ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição, como toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão lá fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai, sempre Deus tem usado os homens de Deus para poder ensinar a igreja. Aqui ele está mostrando qual é o quadro, como conduz um homem de Deus. E todos esses quadros que estão aqui, Pai, que reforça o entendimento da palavra, tem que estar com o Espírito Santo em sua vida. Por isso, ajuda-nos, Pai, essa noite, que a palavra possa ter o seu curso certo ao coração dos teus filhos e eles possam recebê-la com toda a convicção que é a verdade de Deus. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando se deparamos com esse assunto, logo pensamos, que Paulo está expressando a essa condição a Timóteo. É uma carta. Então ele está mandando uma carta definindo algumas posições, definindo algumas coisas que estão na palavra de Deus, que para aquele homem exercer, ele tem que preencher esses requisitos, senão ele não pode exercer essas funções. Então, o irmão Branham vem e diz assim: todo homem de Deus, todo pregador, todo ministro que está diante da plataforma, pregando a congregação, ele tem que ter o quê? O Espírito Santo. Ele não pode subir no púlpito sem ter o Espírito Santo. É outra coisa que o irmão Branham afirma. E Paulo está na mesma condições, ele só está definindo pontos, o que esse homem tem. O que esse homem tem de qualificação. Então, eu queria colocar isso muito claro, porque eu vou entrar em um assunto que é tocante. Talvez você, e se eu perguntasse, pastor A, o que você acha? Pastor B, o que você acha? Estou colocando assim só para você entender. Essa é uma questão que o irmão Branham sempre colocou e sempre firmou. Muitas vezes ele disse assim, eu não sou nem unicista e não sou nem trinitariano. Vocês estão se brigando, eu sou de Cristo. Então tem coisas que o irmão Branham usou na palavra de Deus, parece assim, e tem vezes que ele diz assim, eu sou não unicista como uma organização, mas eu sou unicista como Cristo. Olha só, eu quero que você entenda as ações de irmão Branham para você entender. A Bíblia, toda a pergunta que você quiser, todas as coisas que você tem de dúvida, a Bíblia está aqui para responder. Um pastor tem obrigação de responder à congregação, responder às pessoas quando procuram ele para responder. Se ele não sabe na hora, ele vai procurar para responder. Essa história de dizer assim, não, você entendeu? É por fé. Isso é meio estranho, Se você entra na história, você vai entender que quando houve as perseguições na igreja, quando houve lá no passado, no princípio, as perseguições, as pessoas eram mortas por querer compreender as escrituras, isso abafou muito a igreja. E a igreja veio com essa condição, somente crer. Mas a fé é uma coisa que não é cega, a fé é uma coisa verdadeira. Há dúvida no coração de todos os homens e todas as mulheres. Agora, a Bíblia, ela preenche isso para tirar as dúvidas, irmão. Grave o que eu estou falando.
A Bíblia não vai deixar você enganado em nenhum assunto. Os homens podem esconder os assuntos, mas a Bíblia vai deixar em nenhum assunto você enganado. Isso é importante você saber, porque as pessoas pensam que eu adoro a Deus às cegas, a minha fé é cega, e isso não tem a ver com a Bíblia, e nunca terá a ver com a Bíblia. Deus não é o homem que pensa assim, hoje eu vou fazer uma coisa, e amanhã eu digo assim, não quero mais fazer isso. Eu tenho tantos projetos na minha vida que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois eu esqueço desses projetos, abandono esses projetos. Não. Deus definiu e cumpriu todas as coisas que Ele definiu na Bíblia. Eu quero mostrar para você que Deus, Ele não erra. Aqui está o ponto que eu quero chegar para você. Deus não tem como errar. Agora eu quero explicar uma coisa importante para você chegarmos num assunto. Eu vou botar uma base para depois a gente entrar no assunto através da mensagem do irmão Brando. Eu não posso ter a minha mensagem, mas eu tenho o que a Bíblia deu e a mensagem do irmão Brando. Uma coisa, quando você se depara no Velho Testamento, você se depara com um Deus todo-poderoso, um Pai, e logo você se depara com uma questão, Ele está acima de nós. Então, Ele vê que você anda no deserto, quando você vê aquela questão dele falando no monte, estremece tudo, e ninguém pode tocar no monte, e tudo isso, estava Deus sobre nós. Depois, através de Jesus Cristo, está Deus conosco, não é? Jesus Cristo está andando com os discípulos, e Deus estava em Cristo andando conosco ali, comendo com os discípulos, chamando os 12 pescadores, e tudo isso estava ali Jesus, e estava Deus também ali. Agora, através do Espírito Santo, o que aconteceu? Agora Deus está em nós. Isso é Escritura, e se eu não estou enganando ninguém, então tem uma coisa certa a dizer para você. O Espírito Santo precisa de um coração, precisa de uma pessoa. Agora tem um ponto importante que eu quero tocar. Você entendeu essa parte? Então você entendeu que o Espírito Santo precisa habitar em um vaso nesse tempo? O Espírito Santo está na sua igreja, precisa de pessoas que estejam ali para receber o Espírito Santo? Ok, né? Agora tem um ponto importante. Quando você se depara com o Velho Testamento, você vê várias falhas. Vê como Davi, que se você ver as ações de Davi, você vai se assustar, né? Você vai ver tanta coisa. Ele comete erro, ele comete outro erro, ele comete outro erro, ele vai lá, ele adultera, ele mente para o profeta, ele vai e mata aquela pessoa. Você se deparou com isso, você vê Saul cheio de problema, você vê Jacó cheio de problema, você vê Salomão, ele no final da sua vida, ele deixou as mulheres tomarem contas, aquelas mulheres ali, e criaram idolatria, depois dividiram tudo. Daí você começa a ficar assim, meu Deus, será que tem alguma coisa diferente do Velho Testamento para o Novo Testamento? Será que a gente consegue alguma coisa nesse assunto? Daí agora você vai entender o que eu estou falando. Irmãos, muitos ministérios da mensagem não é da mensagem. Já quero afirmar isso para você. Eu não vou falar nome, mas quero dizer, muitos ministérios, muitos que dizem pastor da mensagem, não é da mensagem. Eles só têm o título para dizer, somos do mensageiro da era. E eu quero tocar nisso porque isso é profundo. Muitas vezes você ficou com dúvida. Muitas vezes você pensou e depois voltou atrás, porque você não tinha base na palavra de Deus. E isso cai em nós, cai em nossas vidas. Sabia que muitos homens desses, quando eles cometiam alguma coisa aqui, como um pastor, eles logo viam lá atrás, Davi fez isso, Eli fez tal coisa. Eles vão aí pegando aquelas coisas, está vendo? Moisés bateu na pedra. Eles tomam essas decisões para defender algum problema aqui. Daí você diz, irmão, está certo, irmão?
Você pensa, você olha, não, mas está no Velho Testamento. Moisés bateu na pedra, que era Cristo, feriu 2 vezes. Ah, mas eu cometi um erro aqui, fiz isso, fiz aquilo. Daí ele se defende dessa maneira, alinhando para o Velho Testamento. Agora eu quero explicar uma coisa para você que é muito profunda, que toque dentro do teu coração, que você saia hoje daqui entendendo o que estou falando. Preste bem atenção, irmão. Quando Deus estava sobre nós, era uma coisa. Quando Deus estava conosco, é uma coisa. E quando Deus está em nós, é outra coisa totalmente diferente. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que você é um conhecedor da Bíblia, né? O que você acha de Pedro? Que negou Cristo. Ele fez pior do que Judas. Não negou Cristo? Agora, outra pergunta para afirmar você. Ele tinha o Espírito Santo? Ainda não. Você pegou o que eu quero falar? Pedro negou a Cristo porque não tinha o quê? O Espírito Santo. E eu quero que você grave isso, irmão. Grave isso para guardar muito bem no seu coração. Ele disse que ia com Cristo até o fim. Se fosse o quê? Até a morte. Não é isso que ele disse? Mas chegou a pressão, chegou o batalhão de choque e moeu. Daí ele, não, eu não sou. Ah, eu não sou. Para você entender o que eu estou falando, Jesus foi espancado, foi quebrado, até chegar ao ponto que era para chegar, ele foi moído. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. Então, Jesus fala para Pedro assim, ó: Pedro, eu tenho orado por ti, porque Satanás está te cirandando. Você sabe o que é cirandar na sua vida? Você sabe quando o Satanás está na tua vida e você está deixando o Satanás rodar? Sabe que Jesus amava Pedro, e ali ele ora por ele. Agora tem um ponto importante, irmão, que eu quero que você grave, para depois a gente entrar no assunto e apertar os cabos que estavam frouxos. Preste bem atenção. Quando Pedro, em Atos 2,38, ele se encheu do Espírito Santo, tu não vê este homem ter uma incredulidade na vida dele. Ele mesmo falou assim, ó: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre, crucifica-me de cabeça para baixo. Que dia aquele homem que tinha medo? Que dia aquele homem que tinha medo da morte? Que faz o Espírito Santo em sua vida mudar tantas coisas? Que faz o Espírito Santo fazer isso? Daí o irmão Brana vem com uma mensagem de assim, ó: que Deus quer selar a sua igreja, quer selar você, quer selar com o Espírito Santo, porque Ele precisa do Espírito Santo em você e está selado. Ele fala isso. E quando o Espírito Santo está selado em você, você nunca mais irá contra a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Porque será que Deus se engana quando pega um carimbo e não, sela? Será que Ele se engana? Você acha, o que você acha? Ele se engana? Irmão, parece que muitos homens de Deus aí, eu vou colocar isso e não vou colocar nome, muitos homens de Deus com igrejas enormes, com 10 mil, 12 mil, eles caminharam, começaram a jornada, parece que a coisa é muito boa, vai crescendo, e vai vindo, parece que eles vieram certo. Aparentemente, se você não conhece a história, você parece que ele vem certo. E chega aqui no final da vida, ele destrói tudo. Escândalo, problemas, coisas terríveis, e eles abrem o livro, e aparecem coisas assim que você diz, meu Deus, nem aqui dentro da igreja é isso. Eu faço uma pergunta para você: será que esse homem tem o Espírito Santo? Você tem coragem de dizer isso? Eu tenho coragem de dizer pela palavra de Deus, ele nunca teve o Espírito Santo, e ele nunca pregou a mensagem que é revelada, nunca na sua vida. Ele só trouxe um povo,
E o povo foi atrás do quê? Foi atrás de um homem. Nunca foi atrás do Espírito Santo. Nunca foi atrás de Cristo. Porque se fosse atrás de Cristo, ele não ficaria com esse homem de maneira nenhuma. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso não é brincadeira. Hoje muitos estão enganados dentro de tabernáculos, trancados, olhando para o homem. O homem pode fazer qualquer coisa errada que não tem. Eu estou falando de ministério. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando do ministério. O que ministério que eu estou falando? Você sabe? Então eu vou ler para você. O ministério que eu estou falando é esse aqui, ó, que está em Efésios, no capítulo 4, no verso 11 e 16. Para você não ter confusão nisso. Escute bem. Ele mesmo, quem? Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. Agora você tem que fazer uma pergunta: para que Deus deu? Ele vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que, olha só o que ele está querendo dizer: até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ele está falando de uma questão quando você não tem isso, inconstante, levado de roda por ventos de doutrina, pelo engano de homens que, com sua astuta, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele dia. E é a cabeça. Quem é a cabeça? É o pastor? É Cristo. Você está entendendo? Todo homem que está aqui na frente, ele fica apontando para si, ele não é homem de Deus. Você está entendendo? Todo homem que puxa a glória para si, ele não é homem de Deus. O próprio Jesus se humilhou. E quem faz eu ser maior do que Cristo? Não tem como. O que eu estou mostrando para você, deve você dizer: meu Deus do céu, agora eu estou trancado, irmão. Não. O irmão Bruno fala assim, ó: todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ela pode ter o Espírito Santo, ele pode ter o Espírito, mas eles erram. Existem várias mensagens, o irmão Bruno diz, ó, eles erram. Porque você pode ter o Espírito Santo, mas você pode cometer erros. Olha a palavra: erros, enganos. Agora, incredulidade você não comete, porque a própria palavra diz assim, ó, aqueles que têm o Espírito Santo, eles não podem pecar. E pecado é incredulidade. Agora, engano, erros, não é incredulidade. Você entendeu isso? Você compreende o que estou falando? Isso é fino, irmão. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Um pastor que é adúltero, você sabe, aconteceu um monte de coisa, e isso, tem tudo. Você acha que ele lá no púlpito, ele fez um erro, ou ele é um incrédulo? Ele é um incrédulo. Só que, será que um pastor vai ensinar isso se ele sabe que está errado? Se ele sabe que está em pecado, ele vai ensinar isso para a congregação, tirar ele do bem bom? Manda os seus filhos para os Estados Unidos, manda isso, tem muito dinheiro, é dízimo. Dízimo, ele pensa que tudo é dele. Você está entendendo, irmão? Você pensa que o dízimo é do pastor? Que loucura, irmão. O dízimo nunca foi do pastor. O dízimo é do Senhor. O pastor administra aquilo. Ele mantém uma quantia para... Eu quero falar isso para você escutar. Vocês estão aqui num grupo pequeno para manter a sua condição de vida. Mas o resto do dinheiro tem que estar dentro da igreja. Quando houver um problema, tem dinheiro para mandar para um lugar, tem dinheiro para ajudar aqui, tem ajudar para arrumar outra coisa. Você sabe disso? Você nem sabe, talvez, né? Nunca soube. Então, eu quero falar para você. Já pensasse se eu fosse ali e pegasse todo o dinheiro? Ah, mas todo o dinheiro aqui para mim.
Você viu o homem de Deus cair, pastores cair por causa de dinheiro? Alguém viu aqui? Nunca, né? No Brasil você nunca viu isso. Você já viu homem de Deus cair por fama? No Brasil? Você nunca viu. E você viu também homem de Deus cair por mulher? Você também nunca viu no Brasil. Eles dão aquela escorregada, corre para cá, eu peço perdão para a igreja e não sei o quê. Mas você viu alguém cair? Irmão, será que Deus erra? Vamos agora entrar no assunto. Presta bem atenção. Existe no Brasil vários homens que realmente esconderam muitas coisas e foi explodindo. E foi isso no Brasil, uns 3, 4 anos atrás. Não foi só um, foi vários. Foi explodindo um, pum, outro explodindo, pum, outros. Só não quero botar nome. E foram, um atrás do outro. Eu fico pensando o seguinte: pensa comigo, irmão. Eu não estou questionando nenhum deles. Um dia eles vão encontrar com Deus, eles que vão se resolver com Deus, não vou ser eu. Mas pensa comigo: será que Deus que chamou, Ele mesmo deu uns para apóstolo, para evangelista, para pastores, para doutores? Será que Deus se engana? O que você acha? Ele chega assim, chama aquele homem, está selado para pregar. O que você acha? Preste bem uma coisa que eu vou falar para você. Começa errado, termina errado. Não é verdade? Não é a lei. Você já entendeu? Não é verdade? Por isso que a gente deve saber o começo, para saber se vai finalizar. Por isso que eu quero explicar para você. Talvez a intenção é boa do coração daquela pessoa. Talvez todo o sentido aqui é bom, vai começar a fazer mais, tem alguma coisa errada, ele não pode preencher aquele requisito, então ele não está no lugar certo para começar aquilo ali. Ele sabe que talvez tenha alguém ali, ele tem que olhar para o lado. Será que o problema é que eles querem sempre pregar o que mais tem capacidade, o que mais está entendendo, e de repente tem um jovenzinho, de repente tem uma pessoa mais simples ali, que é aquilo que Deus quer. Mas só que estão olhando sempre para quem? É o que aconteceu com Davi. Olharam para quem? Para os irmãos, pô. Os irmãos de Davi que eram tudo grande, tudo assim. Daí até o profeta teve dificuldade de dizer assim: mas espera aí. É Davi. Deus teve que falar para o profeta que era Davi. Você está entendendo, irmão? Agora, será que se Deus se enganou que era Davi? É isso que eu quero explicar para vocês. Então, desses homens já vem. Aí está o segredo. Você tem que entender a história. Você cava ver a história. Você não precisa estar cavando a vida dele, não. Você cava a história. Daí você vai descobrir que tem problema. Ele vai, cresce. Só que não é a mensagem. É uma cópia. Alguma coisa meio parecida. Porque eu não estou falando ainda, sabe de quê? Da questão doutrinal. Porque se a questão é doutrinal, eu me separei, casei, eu posso continuar a ser pastor? É doutrinal? Daí vai dizer assim: como é que esse homem, Deus botou um selo nele? Daí depois esse homem coloca a mão sobre os outros. Será que ele passa? Qual espírito está aqui nele? Será que é Espírito Santo? Nunca foi. De maneira nenhuma, irmão. Aí que eu quero que você entenda. Você tem que ter cuidado com o que está vendo, porque o que estamos crescendo, estamos amadurecendo na palavra de Deus para ser abençoado. Eu não estou falando de erros que aconteceram, que foram acertados dentro da igreja, que não tem a ver com ministério, tem a ver com pessoas. Cada um vai ter que acertar a sua vida. Porque se você quer o seu Espírito Santo, você tem que acertar a sua vida. Não depende de... Eu não posso fazer isso por você. Você, ouvindo a palavra de Deus, tem que saber o que está acontecendo.
Por isso que a Escritura diz assim, ó, primeira coisa que quando eles receberam o Espírito Santo, Pedro falou: arrependa-te. A primeira. Sabe o que a igreja fazia, a igreja católica? Ela dizia assim: não, eu perdoo os seus pecados. Perdoa os meus pecados sem eu arrepender, coisa boa, né? Não, eu dou um dinheirinho para o padre aí, perdoa meu pecado. Está entendendo o que está acontecendo? Sem arrependimento. É isso que o irmão Brana bate. Como é que a igreja católica pode pagar, dizer que paga e deixa assim, não, nós te perdoamos. Mas se a prova da coisa que Pedro falou é: arrependa-te. Então, daí eu estou aqui. Eu tenho uma capacidade, eu tenho isso, tenho aquilo. Olhe bem, eu tenho uma capacidade, você me expressa melhor que aquela congregação, me expressa com isso, daí eu estou ali. Não, pode pregar, meu irmão. Veio pelo caminho errado. Amém, é aí que eu estou falando, irmão. O que Deus precisa? Deus precisa de simplicidade. Deus precisa de homens rendidos. Deus precisa de mulher rendida. Não um conjunto já pronto. E as pessoas ficam olhando para essas pessoas, um conjunto meio pronto. Isso aqui tem uma habilidade melhor. Ele tem uma... é? Olhe na Escritura, irmão. Eu estou tocando em coisas que você vai pensar assim: mas irmão Arantes, tu tens isso firmado em mensagem? Eu vou ler um ponto aqui, depois a gente vai falando, né? O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? A mensagem é essa. Eu costumava trabalhar na estrada de ferro aqui, e nós, o irmão Brana, iam carregando o vagão. Meu irmão, Doc, de pé ali atrás, ajudava a carregar este vagão. Quando o vagão estava sendo carregado, ele vai através do vagão ou inspetor. Então, quando o vagão ficou carregado, vem o inspetor. E se ele encontrar alguma coisa solta, escute bem, o irmão Brana está falando de uma coisa vital para a nossa vida espiritual. De modo que possa cair ou quebrar, ou qualquer coisa que possa ser destruída, ele não selará este vagão, até que ele esteja completamente ajustado, até que esteja bem acondicionado, e tão em ordem, que o movimento da viagem não danifique o produto que vai dentro. O irmão Brana se lembra que ele pregou essa mensagem sobre a questão do vagão? Se lembra que eram 7 vagões? Se lembra que era fé, virtude, paciência? Você se lembra desse? Ele fala sobre esse vagão que ele considera que é nós, e nós estamos preenchidos com esse vagão. O que ele fala? O inspetor, que é o Espírito Santo, vai lá e está frouxo, aperta. Vai naquela outra, está frouxo, aperta. Mas você vê nessa mensagem que o irmão Brana está dizendo, ele está dizendo assim, irmão, olha só: que o movimento da viagem não danifique o produto que vai dentro de você. Você sabe qual é o produto que vai dentro de você? É o Espírito Santo, irmão. Por isso que o próprio Deus não pode selar aquele vagão, enquanto você pode dar problema para o Espírito Santo em sua vida, enquanto você vai chegar lá no final da sua vida, é um escândalo, e toda a igreja está vendo o escândalo, tudo está errado, e diz assim: meu Deus, eu deixei o meu filho ser batizado por ele, ele casou minha nora, eles fizeram tudo isso, meu Deus do céu, que homem era esse? Você está entendendo, irmão? Já pensasse? Passa pelos filhos, passa por isso, passa por neto, passa aí, depois tu vai ver o homem é um escândalo. Você viu isso na Bíblia? Estevão, que é um diácono, ele entregou a sua vida. Você vê escândalo no Estevão, cheio do Espírito Santo. Você vê Paulo com escândalo? Nunca você vai ver Paulo no escândalo. Claro que eu acredito que há uma discussão. Houve lá, Pedro falou uma coisa, começou a agir de maneira assim, erroneamente. E o que aconteceu? Paulo repreendeu ele. Você entendeu? Repreensão,
alguns modos de agir. E isso não é incredulidade. A gente tem que aprender a separar o que é incredulidade de algumas coisas que podem acontecer, erros naturais na nossa vida. Amém? Porque senão você vai colocar as coisas muito apertadas e não vai dar certo. Então, daí você chega no final da vida e vê assim, meu Deus, esse homem fez isso e aquilo, não sabia disso, não sabia daquilo, não sabia daquilo. E o que ele estava levando dentro dele? O Espírito Santo. Você acredita que o Espírito Santo estava ali? Não estava mesmo. De maneira nenhuma. Você está entendendo? Sabe por quê? Você aprendeu o que eu falei agora, né? Bem no comecinho. Olha bem. Lá no passado, Deus era sobre nós. Depois Deus desceu e andou na Galileia. Andou. Ô João. Ô Pedro. Ô Tiago. Conversando. Vamos comer um peixinho? Conversando. Só que eles não sabiam que era Deus que estava ali. Depois que aconteceu tudo isso, que Jesus morreu, a Escritura diz que quando Jesus morreu, aconteceu uma coisa. Você sabe na Escritura? Aconteceu uma coisa. Ele teria que morrer para acontecer uma coisa. Para quê? Para o Consolador vir, não é isso? Ele precisava partir para o Consolador vir. E o Consolador ele faz uma coisa importante que está dentro da Escritura. Ele ensina você. Está mudando tudo. Então quer dizer que o Espírito, que é o Espírito Santo, é o Consolador, e ele veio para ensinar você. Para quê? Para ele morar em você. Daí a gente ficava com dúvida. No passado eu ficava com dúvida. Será que esse é homem de Deus? Desse jeito aí, nesse ministério aí, depois fez isso, será que é um homem de Deus? Não é. Nunca foi. Porque dentro dele ele nunca levou aquela coisa especial, que é o Espírito Santo na sua vida. E como ele pode passar o Espírito Santo, se a Bíblia fala assim, só pode um receber o Espírito Santo se aquele tem. É uma conexão. Se aqui vive o Espírito Santo, aqui eu passo o Espírito Santo. Agora, se não está aqui, como é que eu passo o Espírito Santo? Não existe. Por isso que o irmão Brana fala assim para você orar para os seus filhos. Por que ele está dizendo? Você pode dizer assim, o irmão Brana chega a dizer assim, ó Deus, o mesmo Espírito Santo que está em mim, possa habitar em meu filho. Não é a tua condição. É a condição que tem o Espírito Santo aqui dentro, irmão. Continuando, está aqui no 50. Isto é o que é importante. O que é o importante? O Espírito Santo, né? Não encontramos muitos selados. Olha só o que o irmão Brana vai dizer. Não encontramos muitos selados. Daí você vai fazer uma pergunta para o irmão Brana. Por que, irmão Brana? Por que se não encontra muitos selados? Escute o que o irmão Brana dizer. Estamos muito frouxos quanto a algumas coisas. Quanto o inspetor vai inspecionar a nossa vida para ver se não estamos um pouquinho frouxos quanto a algumas coisas, um pouquinho frouxo sobre sua vida de oração. Olha só a simplicidade que o irmão Brana pegou. Escuta a simplicidade. Ele vai dizer assim, como é que vai a sua vida de oração? Está frouxo? Ele vai dizer, um pouquinho frouxo quando é aquele temperamento. Que tipo de temperamento tu tens? É a bomba relógio? Um pouquinho frouxo quanto àquela língua que fala dos outros. Um pouquinho frouxo. Pô, irmão, será que um irmão de Deus vai falar mal de outro irmão? Pensa nisso. Não quero nem dar mais nada. Está frouxo a coisa. É o mesmo princípio que o irmão está falando. Ele nunca selará o vagão. Alguns hábitos sujos. Olha só o que o irmão está falando. Hábitos sujos. Tu acha que não pode acontecer, irmão? Ter hábitos sujos? Olha só. Algumas coisas vil.
algum espírito de vulgaridade. Irmão, olha, eu não quero entrar nesse assunto, mas esse assunto é a coisa mais terrível que tem dentro da igreja. Talvez a nossa igreja pequena não tenha tanta isso, mas dentro dessas igrejas, dentro dos tabernáculos, dentro dessas igrejas, irmão, o que tem de pornografia, você vai se assustar. Isso é pior do que droga. Um dia eu quero falar sobre isso e quero mostrar para você o que é isso. Destrói casamento, destrói família, destrói filho, destrói tudo. Você, não destrói, irmã. Não destrói? Então eu vou mostrar para você. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruído por quê? E hoje, irmão, antigamente era mais inclinado isso para os homens. Hoje as mulheres avançaram nisso. Só para falar, não vou falar mais. Não é isso que eu quero falar. Oh, Senhor. Desculpe. Queremos a glória, mas não sabemos as pequenas coisas. Queremos Deus, mas não amamos Deus. Isso é difícil. Se é difícil para você, irmão, analisa eu numa situação. Você acha que eu vivo uma vida fácil? Você tem que dormir lá em casa para ver as batalhas que eu tenho. Não batalha pela minha esposa, batalhas espiritual. Porque quando eu prego aqui e repreendo o espírito, falando da palavra de Deus, aonde esse espírito vai bater? É na tua casa? Sabia que o irmão Brana fala? É lá na minha casa. Você tem orado por mim? Pense nisso, irmão. É difícil. Escute bem. Ele vai dizer assim, algum espírito de vulgaridade, ele não pode selar o vagão, mas quando ele encontra tudo em seu lugar, o inspetor, então ele sela, que ninguém se atreva a romper este selo, até que esse vagão haja chegado ao seu destino para qual ele foi selado. Está vendo? O que o irmão Brana está dizendo assim, se você for selado pelo Espírito Santo, o teu destino é a eternidade. Não é daqui a um próximo avivamento, não é daqui a próximo ao culto, não é daqui a tal hora, não, é daqui a eternidade. Você está selado. Será que Deus vai se enganar em te selar? Não. Se Ele te selou, é porque Ele sabe que você vai conseguir levar o Espírito Santo em você, e você não vai cometer nenhuma incredulidade, irmão. Você pode errar em sua vida, nas suas decisões, você pode cometer algumas fraquezas, você pode fazer isso, mas nunca você será incrédulo da palavra. Olhe, nunca, de maneira nenhuma, você nunca será incrédulo da palavra. Aquilo tem a ver com a tua vida. Você sabe que está indo para a eternidade, você não quer perder isso de qualquer maneira. E ele vai terminar isso aqui, que ninguém atreva a romper a esse selo, até que o vagão haja chegado ao destino para qual ele foi, ao destino para qual ele foi selado. Ali está: não toqueis nos meus ungidos. Olha só o que o irmão Brana está aplicando aqui, não toqueis em meus ungidos, não façais mal aos meus profetas, pois eu vos digo, seria melhor que pendurasse uma pedra ou um nó em vossos pescoços,
e vos precipitastes nas profundezas do mar, do que ofender ou escarnecer, ou desses pequeninos que têm sido selados. Vê você o que significa? O irmão Branham está imprimindo, irmão. Sabe por quê? Não é a questão só do pequenino, é o que ele está carregando dentro dele. Não é a questão do homem, ou da mulher, ou daquele jovenzinho. Mas já pensasse, aquele jovenzinho tem o Espírito Santo, ele está carregando Deus em sua vida. E isso, irmão, é o que ele falou, né? São poucos, tem poucos, porque a condição está frouxa. Eu não estou dizendo que você não tenha o Espírito Santo, que você não vai errar, tá? Vai errar, eu vou errar, muitas vezes errei. Agora, no mesmo tempo eu quero resolver e acertar. Você entendeu? É isso que tem num cristão. Ele não fica, não, vou acertar, vou alinhar. Deus me ajude, me dê força, eu vou querer acertar. E é isso. Por isso que ele está condicionado à vida eterna, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Agora, imagina assim, irmão. Olha só, vamos analisar. Eu estou falando de ministério, né? Ele sabe que está errado na palavra de Deus. Ele sabe que não pode pregar. Ele sabe que não pode ministrar. E daí o que ele faz? Não, eu vou ajudar. Parece ser bom, não parece? Mas está fora do quê? Da palavra. Então faz assim, ó. Deixa as mulheres pregar. Você entendeu? Isso. Deixa a mulher pregar. Você entendeu? Não está fora da palavra? Você está entendendo o que eu quero chegar agora? Daí é isso que eu quero chegar aqui, ó. Quero cortar essa coisa fatia para você entender. Começa errado, vai terminar errado. Você entendeu? É isso que eu digo. O que a igreja nossa fez? A gente foi lá como ajuda. E vamos ajudar o quanto for. Como pessoa, a gente vai lá ajudar. Agora, quem anda comigo sabe que eu não concordo com o ministério. Quem já escutou falar sabe que eu não concordo com a ação dela. Pode perguntar para qualquer um que sabe que eu já falei não. Ela pode fazer a parte social. Eu vou falar para vocês entenderem. Vocês são meus irmãos, vocês são minha família. Então, eu vejo que ela pode fazer a parte social. Mas ministrar não pertence a ela. Isso, irmão, por isso. Mas só que daí tem homens que conhecem mais a palavra de Deus e também não lê. Parece, né? Está vendo? Tem homens que conhecem mais a palavra de Deus, mas não lê. Entendeu? É isso que eu quero que você. Por quê? Deve ter um pouquinho de glória. Deve ter um pouquinho de alguma coisa. Você tem que descobrir. Você não consegue discernir espírito? Descubra, irmão. Tem alguma coisa por trás. Quando a pessoa está cavando alguma coisa, vamos dar um exemplo. Eu estou cavando aqui, estou cavando só para cavar? Não é, né? Deve ter alguma coisa aqui para eu estar cavando, né? Daí você tem que ser um cristão que entende da palavra de Deus para dizer, não, ele está cavando ali por caso. Não vou falar por quê. Então é isso, irmão. O que a gente está vendo aqui? A gente está colocando os pingos nos i. Porque muitas vezes eu dizia assim, aquele pastor tal, lá de tal lugar, lá daquela cidade e tal. Mas ele cometeu isso. Sim, está errado. O lugar dele não é no púlpito, o lugar dele é no banco. Mas a igreja aceitou assim. Não, está errado. A igreja pode aceitar o que for. Ela pode aceitar, mas Deus não aceita isso. Aqui está a chave. Deus não vai aceitar de maneira nenhuma, irmão. Irmão, se eu cometer isso, vocês são obrigados a tirar de qualquer jeito. Agora, se o homem chegar e dizer assim, não, eu estou errado, vai
vamos arranjar alguém, vai vir alguém e eu sento aqui para ouvir. E você via Deus ali. Você entende, irmão? Tem que ser assim. Não existe outra condição. Mas parece que ainda viajamos em fantasias, em contos de fada, achando que o homem é maior do que Deus, porque quando tu vê o homem e começa a escutar um homem desse aí, o que você acha? Vai viver em conto de fadas. E aí há o problema conosco. Quero que você entenda. Então, nessa condição, temos tempinho, né? Eu vou explicar o que acontece com esse tipo de homens e tipo de mulher que não aceita a palavra de Deus. É isso aqui, ó. Corpo, espírito e alma. Corpo, espírito e alma. Aonde tem que estar o Espírito Santo? Não é aqui? O Espírito Santo tem que estar aqui, ó. Na minha alma. É o que tem que estar. Esse homem que tem espírito na alma, ele não peca. A própria palavra diz que ele não pode pecar. Agora, o irmão Bruno ensinou isso para nós, ó. Tem homem que o Espírito Santo está aqui, ó. E não está aqui, ó. Ah, ele faz muita coisa. Porque o Espírito aonde que é? Faz um monte de coisa. E tem um dom maravilhoso. Tem uma capacidade de pregar, uma habilidade. Porque está aqui tudo aqui, ó. Não está aqui. É? Não, o Espírito. É o Espírito mesmo. Sabe por que é o Espírito, Pedro? Porque é a consciência. Consciência, memória, razão, afeto. São os 5 atributos, entendeu? Aqui o corpo, pode ter o Espírito Santo aqui no corpo? Pode. Mas é a questão do corpo. Os 5 paladar, visão. Isso, 5 sentidos do corpo, né? Então ele pode ter aqui, que é a questão também que ele pode ser curado no corpo. Só que, o que o irmão Brana fala na mensagem, eu posso trazer para vocês, eu vou ler para vocês, eu vou ver, acho e trago para vocês. Aqui, não te leva para a eternidade lá. Você pode ser curado, alguém pode ter um problema de câncer, alguém pode ter uma promessa de uma doença, você pode ser curado e não ser salvo. Isso, aqui está. Aqui, você pode ser um intelectual, porque é tudo aqui, ó. Mente, a razão, tudo aqui. Ele é muito bom, ele chega aqui, sabe ministrar, sabe fazer isso, tem um dom tremendo, mas é só aqui, não leva para o céu. É só aqui que leva. É só na alma. Por isso que o irmão Bravo fala assim: não olhe para o dom. E o que nós temos mais de fazer? Irmão, quando pega aqui um irmão que vai cantar, quando um irmão vai cantar, que tem um dom maravilhoso, não é? Pô, parece assim que você está flutuando. Eu estou montando música para você entender. Parece que você flutua na música, o dom, a habilidade de cantar, aquilo ali é tremendo. Pode estar aqui, pode estar aqui, e também pode estar aqui. Você entende do lugar, irmão? Agora, o que Jesus ensinou para nós? Pelos frutos. Aí, eu não vou ensinar mais sobre isso. Vou deixar assim para você, porque eu não vou afrentar mais isso aí, porque não vai dar tempo para ensinar isso aqui. Então, pelo fruto, eu sei se esse irmão aqui, ele está na alma, realmente. Pelos frutos, tem vezes que eu pego, há muito intelecto, não tem humildade, há muita arrogância, capacidade, chega aqui, opa, tu já começa, aumenta mais que a igreja, tu vai ver que aquilo ali só está aqui, né? Você entendeu? Agora chega ali um irmão com tranquilidade, ele honra a Deus, ele tem expressão, ele tem humildade, e aquilo quando sai fluindo.
Daí você sabe onde que está. Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, o louvor pertence ao quê? Sempre para Deus. Toda coisa, quando você for fazer, é para Deus. O problema é o seguinte, daí os homens, eles dizem assim, não tem ninguém, eu vou fazer. Você está no lugar errado, no momento errado, na ação errada, na maneira como conduzir isso. É isso, talvez eu, não sei se eu consegui explicar para você. Amém? Consegui, né? Talvez a gente chegue um pouquinho mais a fundo sobre essa questão. Então, quando você se depara com essas coisas, existe também assim, dentro da mensagem, só temos 10 minutinhos ainda, então vamos aproveitá-los, né? Dentro da mensagem existe ismos. Dentro da mensagem existe ismos. Deixa eu achar a caneta aqui. Vou usar plural. Que logo você sabe. Logo você presta atenção. Quando você fala assim, teve um grupo que era de um pastor tal, não vou falar o nome do pastor, um grupo do pastor tal lá de São Paulo, que ele falou assim, nós não somos a noiva, nós somos a esposa. Já descobrimos o nome. O nome é William Marion Branham. Então, a gente vamos ter que ser batizados nesse nome. Recebemos esse nome, Arantes William Marion Branham. Irmã Dulce William Marion Branham. Já pensou? E sabia que eles fazem e falam, irmão? Isso aí é ismo. Isso está dentro da mensagem. Você já sabe o que eu estou falando. Alguém já captou qual pastor que eu estou falando, né? E isso é ismo. Que acontece dentro da mensagem. Agora, existem outros ismos que são muito mais rápidos de se identificar. Porque o irmão Branham fala assim nas mensagens, assim, eu não sou unicista e não sou trinitariano. Quando a gente fala de trinitariano, não adianta. Dentro da mensagem, ninguém recebe trinitariano, né? Ninguém. Se eu começar a pregar trinitariano, vocês me chutam daqui, né? Porque logo vocês vão descobrir, né? Eu vou dizer assim, não, existem 3 deuses. Existe o Pai que é Deus, o Filho que é Deus, o Espírito Santo. São 3 deuses. Para mim, eu creio em 3 deuses. Daí começou, daí vocês assim, eu acho que o Arantes começou a ficar com um problema. Que a gente sabe que existe um só Deus, né? Amém? Mas existe uma coisa mais sutil que eu quero que você aprenda nisso aqui, Isso aqui é fino, irmão. É o unicista. Aqui está o problema. A grande maioria da mensagem pensa que o irmão Branham é unicista, enquanto não é. Aí que está o problema. Daí você lê assim, irmão, eu já li o irmão Branham, eu sou unicista. Eu vou ler algumas, não hoje, outro dia eu trago para você, irmão Branham, eu sou unicista não da organização, mas sou unicista em Cristo Jesus. Olha só, porque a organização unicista crê que Jesus, o homem Jesus, claro, você vai dizer, mas o irmão Branham diz que Jesus é Deus. É isso que tem vezes que confunde as nossas mentes, porque dentro da mensagem a própria irmã Branham diz, não, Jesus é Deus. Mas você vai entender o que o irmão Branham, por isso que está aqui, o segredo está aqui, como é que você entende que o irmão Branham diz que Jesus é Deus? Aí que é o problema na mensagem. Jesus, quando fala que Jesus o irmão Branham quando fala que Jesus é Deus, ele está dizendo que Deus habita em Jesus. E é quando Deus habita em Jesus, toda a plenitude, Ele é Deus. Agora, quando Deus saiu lá no Getsemane, porque olha só, por que Deus teve que sair lá no Getsemane? Para Jesus passar por um processo de prova, porque quem é que prova a Deus? Vai vir o diabo lá provar a Deus? Peraí, Deus, peraí, Deus, se a própria palavra diz assim, ninguém atenta, né? E Deus não pode ser tentado
e Deus não atenta, ou não atenta ninguém, né? Já pensou então? Quem estava ali era o Filho de Deus no Getsemane passando aquela prova. Quem morreu no Calvário foi realmente Jesus lá no Calvário. O que o irmão Branham ensina sobre isso? Ele ensina de uma coisa assim, ó. Como Deus fez o corpo de Jesus, aqui é Jesus o corpo, ele fez através do ventre de Maria, se lembra? A Bíblia diz que nem foi Deus, foi o Espírito Santo fez sombra no ventre de Maria, não é isso que aconteceu? Então, é o Espírito Santo que está fazendo isso aqui. Lá tem o óvulo e o gens. Essa ligação entre os dois formou Jesus Cristo. Quando Jesus está morrendo no Calvário, o que está sendo rompido ali é o sangue. Que sangue é esse? Se foi Deus que criou, é o próprio sangue de Deus, criativo. Você entende? Por isso que o irmão Branham diz assim, ó, Deus morreu no Calvário, porque Ele criou um corpo para Jesus habitar e para Deus também estar ali. É a mesma coisa que nós. Nós temos um corpo onde o Arantes está aqui e Deus quer morar junto comigo também, nesse mesmo corpo. Você entendeu? Por isso, quando é rompido lá no Calvário, o sangue é o sangue de Deus. É difícil, talvez, entender a teologia do irmão Branham, né? Mas muitos homens, muitos pastores não entenderam essa teologia. Se daí você depois entender isso, cada vez que você vai ler a mensagem, você vai compreender o que o irmão Branham está querendo dizer daquele ponto. Então, isso foi muito confuso no começo. Você se lembra da nossa transição, o que aconteceu, né? Você sabe, né? Eu só estou explicando coisas que a gente já passou, mas estou mostrando, porque existem outras coisas também. Existem pastores unicistas, na mensagem não existe pastores trinitarianos, mas existe os bramitas. Sabia que existe os bramitas, né? Que é do pastor. Amém? Existe um profeta chamado lá na África que chama-se e diz que nós somos bramitas. Só que como é que eu sei que aquele homem é uma mentira? Porque não existe o oitavo profeta. É muito claro. também, né? Vamos deixar isso aí meio quieto, né? Irmão, ele tocou numa coisa importante e também quero que vocês ajudem. O profeta está aqui. Você sabe que o profeta, irmão Branham está aqui. Só que quando você fala de profeta sem plural, você está falando de Deus em um vaso, irmão Branham. Você entendeu? Quando você faz essa mistura e não considera que Deus está no irmão Branham por causa da questão do vaso, daí você começa a dizer que o irmão Branham é um profeta. Será que o irmão Branham consegue saber da tua vida? Não é ele, é Deus que mostra. Amém? Você entende isso, né? Agora, vamos considerar um filho. Um filho está aqui. Se esse filho não nascer de novo, tem alguma coisa aqui que Deus vai poder fazer ajudar? Não tem. Então, irmão, só para você entender, talvez isso vai ficar assim meio complexo aqui, mas depois talvez a gente vai trabalhando, vai ajudando. Ele é unicista. E o próprio pai, na mensagem, eu vou trazer a mensagem para você, ele diz: eu não sou unicista. Você vai ficar com quem agora? Você vai ficar com aquilo que Deus entrou nesse homem, né? Porque a mensagem, o próprio irmão disse assim, ó, essa mensagem não é minha, essa mensagem
é de Deus. Então, o que esse filho está fazendo com a mensagem que não é? Você está entendendo? Eu posso pegar exemplo. Eli, você conheceu? Era um profeta. Estava dentro, né? Um sacerdote. Os filhos deles, o que era? Se eu falar para vocês, você não vai. Eles eram profanos. Eles cometiam coisa com as moças no templo. Leia na Bíblia. Só para a gente ajudar. Vamos passar para outra parte.